Oi gente, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não faço um vlog de leituras, então eu decidi começar um agora sobre uma das minhas leituras atuais, que é o livro Este é o Mar, da Mariana Enríquez. Eu vou posicionar a câmera em algum lugar que aí fica mais fácil da gente conversar. Este é o Mar foi escrito pela Mariana Enríquez. Ela é uma autora argentina. Ela esteve inclusive presente na Flip desse ano. E é bem interessante a proposta da Mariana com a literatura que ela gosta de produzir. Porque ela se utiliza do sobrenatural, ela se utiliza do sombrio para nos fazer pensar em situações humanas. Quem publica os livros da Mariana aqui no Brasil é a editora Intrínseca. Tem um outro livro dela que já foi publicado há algum tempo, que se chama As Coisas que Perdemos no Fogo. Tem um título incrível, né? É um livro de contos, eu ainda não li. Minha primeira experiência com ela será através desse livro. E afinal de contas, do que é que se trata essa história? Assim que eu li a sinopse, eu fiquei muito interessada, porque envolve música, mais especificamente envolve lendas do rock. Eu falei, eu preciso, eu vou ler esse livro. No universo criado pela autora aqui nessa história, as lendas do rock, elas se tornam lendas porque existem seres mitológicos que são conhecidas como luminosas, e são esses seres, são essas luminosas que são responsáveis por criar as lendas. Então, Jim Morrison, Kurt Cobain, John Lennon, Elvis Presley, eles se tornaram lendas não apenas por talento, por muito trabalho, por sorte, não. De acordo com a Mariana nessa história, essas pessoas se tornaram lendas porque esses seres místicos se empenharam para que isso acontecesse. Olha que ideia muito louca e muito genial. Por enquanto isso é tudo que eu sei. Eu vou fazendo algumas pausas durante os próximos dias, enquanto eu estiver lendo, pra gente conversar um pouquinho. Tô bem no inicinho da leitura ainda, página 16, mas aconteceu uma coisa que eu fiquei chocada. Não tava esperando isso. Como eu disse pra vocês, esses seres, as luminosas, elas querem criar novas lendas do rock, né? E realmente elas não medem esforços para que isso aconteça. Já tô quase concluindo a leitura, eu tô na página 117 e a autora diz o seguinte: o que John Lennon fazia caminhando sozinho sem guarda-costas? Porque ninguém havia visto Jim Morrison depois de sua morte? Porque alguém tão famoso estava em tamanha solidão? Porque ninguém havia procurado Kurt Cobain em sua própria casa? E quem eram os amigos que tinham entrado e saído nos dias anteriores, furtivos e misteriosos? Como ninguém percebeu que Brian Jones se afogava na piscina? Porque ninguém soube quem havia matado Nancy, e logo quem tinha dado heroína a Sid? Porque ninguém acompanhava Elvis na última noite se sabiam o quanto ele estava frágil? É incrível isso que a autora faz, de citar um pouco das histórias reais dentro aqui da história, e é de um jeito que faz sentido ela ter falado isso. Enquanto o filho dorme, a gente aproveita para ler mais um pouquinho. Oi, gente, eu voltei a finalizar a nossa conversa sobre este livro. Qual é a premissa dele? A Mariana, ela cria um universo em que lendas do rock são criadas por criaturas mitológicas femininas, criaturas que estão sempre em movimento, elas nunca dormem, e essas criaturas se alimentam da devoção das fãs humanas pelos astros do rock. E essas criaturas, elas não são humanas, mas elas conseguem viver no meio dos humanos, elas se misturam a eles, elas tomam a forma humana sem que eles percebam. Na história, nós vamos ter foco na história da Helena. Ela é uma dessas criaturas místicas e no início da história ela vive no enxame. Então ela era apenas mais uma abelha operária, vamos dizer. Mas a Helena, ela quer mais. Ela não quer ser para sempre apenas uma abelha operária vivendo no enxame. Ela quer se tornar uma luminosa. Para isso, ela precisa conseguir fazer com que o James Evans, vocalista de uma banda de rock chamada Fallen,
se torne um astro, se torne uma lenda. E ela não mede esforços para que isso aconteça, ela vai fazer tudo o que for preciso. Isso foi algo que inclusive me surpreendeu bastante durante a leitura, que ela foi capaz de fazer o que ela teve coragem de fazer. O James e a banda Fallen são fictícios, mas nós conhecemos aqui durante a história luminosos que criaram lendas que realmente existiam. Isso pra mim foi uma das coisas mais interessantes dessa história. Como a autora conseguiu fazer com que tudo interagisse de um jeito que faz sentido. Esse universo que ela criou se conecta com coisas que realmente aconteceram de um jeito muito interessante, muito genial. Aquela citação que eu li pra vocês, que eu achei sensacional. Realmente existem mortes de pessoas famosas na música que são meio misteriosas. E aí a autora insere como explicação para essas mortes meio nebulosas esse universo de criaturas místicas que ela cria. E as coisas se encaixam, sabe? E é genial. O que é que eu senti falta nessa história? Eu só gostaria que ela tivesse se aprofundado mais em alguns pontos. Por exemplo, por que é que essas criaturas místicas são apenas criaturas femininas? E por que é que elas só criam lendas que são homens? Existe certa hierarquia entre esses seres, mas como é que tudo funciona? Como é que elas percebem que a lenda foi criada? Enfim, algumas coisas ficam meio no ar, sabe? Então foi disso que eu senti falta, porque eu achei tão interessante toda essa ideia, tudo que ela construiu aqui nessa história, que eu queria entender melhor. É uma ideia muito rica. Eu senti que caberiam mais páginas aqui, sabe? Pra desenvolver essa história. Apesar de desejar mais páginas, foi sim uma leitura que eu gostei, que eu recomendo. Principalmente se você, assim como eu, também gosta muito de música, gosta muito de rock, principalmente. Durante a leitura, a autora cita alguns nomes do rock que eu gosto muito, que eu escuto. Então eu tentei gravar alguns covers e eu postei lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, me acompanha por lá que vira e mexe eu me arrisco fazendo cover de alguma música que eu gosto. E lá pelo Instagram também vai rolar sorteio de um exemplar desse livro, então se você ficou interessado, corre lá que eu vou liberar um sorteio bem bacana pra você. Se você já leu esse livro ou já leu outro livro da Mariana, me conta aqui nos comentários como é que foi a sua experiência. Se ficou com vontade de ler, me conta também. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau!